Olá, meu nome é Diego e nós vamos, nesse vídeo curto aqui, estudarmos um pouco do tenentismo, né? Segundo Mário Kleber Lana Jr. Então, logo qualquer movimento do exército venha, venha a ser um pouco diferente do que é habitual, né? Então, esse texto do Mário Kleber Lana Jr. ele acaba por representar acaba por dar um bom exemplo, né, dessas movimentações não costumeiras que acabam acontecendo dentro do exército, né? E o tenentismo ele teve um papel fundamental nesse quesito, porque ele surgiu na década de 20, né? E acabou sendo um marco relevante para se estudar a crise da Primeira República, a Revolução de 30, né? E também para estudar as próprias Forças Armadas. Então ele carrega dentro dele todas essas potencialidades, né? Porque ele pode significar tanto uma ação política, né? Quanto a ideologia dessa própria ação. Então a gente pode estudar tanto o campo social, como muitos autores fizeram, né? Os desdobramentos sociais desse movimento todo, né? Que pega a década de 20 e vai até 30. E também podemos estudar isso, o que significa na estrutura própria do exército, né? O que essas pessoas estavam querendo, pensando dentro do conceito de hierarquia mesmo no exército, né? E nos anos 20 a 30, né? Então, se analisarmos o movimento das ideias, né? Nós temos que pensar que a sua primeira fase, aquilo que é conhecido como fase heróica, né? Que foi assim, podemos dizer que foi estabelecida entre 22 a 27, né? E nesse caso, como movimento das ideias, nós podemos dizer que o tenentismo ele era um movimento conspiratório em luta contra as oligarquias, né? Sempre carregou isso, né? Mas nessa fase ele era bem acentuado, de modo que os jovens eles lutavam pela moralização e entrega do poder a políticos considerados por eles honestos. Só que, no entanto, né, o diferencial desse trabalho, que o Mário Kleber Lana Jr. vai dizer que o movimento era elitista, pois ele pregava uma mudança de um ponto de vista a partir de cima. E aí ele considerou esse período de 22 a 27 como ele dividiu em 3 etapas, porque ele considerou como um ponto revelador do tenentismo, né? A primeira etapa que ele dividiu é a chamada Marcha do 18 do Forte, que foi em 1922. E, na verdade é o desfecho do levante do Forte de Copacabana, né? Teve um epicentro na Escola Militar do Realengo e do primeiro batalhão de engenharia em Niterói e também lá no Mato Grosso, né? Então o grupo ele exigiu o fim de hostilidades, começou como uma briga interna, né? Dentro dentro da estrutura do exército, né? A fim de que eles pudessem receber ordens apenas do Marechal Hermes, né? Isso não acabou sendo aceito pelo governador e que mandou bombardear o forte de Copacabana, né? Com os encouraçados Minas Gerais e São Paulo. E aí ficaram no forte só o tenente Newton, né? E o tenente Siqueira Campos, uma dezena de soldados, caminharam na Avenida na Atlântida, né? E o episódio acabou gerando 2 mártires, né? Os tenentes Newton Prado e o Mário Carpenter. E aos sobreviventes, Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, eles acabaram tornando-se líderes do tenentismo, né? Na Vila Militar o movimento não logrou êxito, né? Alguns outros oficiais foram presos. O grupo de Realengo do Coronel Xavier de Brito, eles marcharam até a Vila Militar, né? Que foram em solidariedade aos revoltosos, mas também acabaram se rendendo. Em Niterói também eles tomaram algumas repartições estaduais e federais. Aí todos acabaram sendo julgados pelo Código 107, Código Penal, né, da época, e foram sentenciados, cada um tomou a sua pena, né? A segunda etapa foi o levante de São Paulo em 1924, né, que o evento inaugural foi a rebelião em São Paulo, né, que se deu em julho, entre 5 e 28 de julho. Quando os militares que foram partidários do movimento expulsaram da capital paulista o governador estadual, né?
Formaram a Coluna Paulista, ou chamada Coluna Miguel Lemos, que foi até o Mato Grosso, chegou até Foz do Iguaçu. O comandante era o general Isidoro Dias Lopes. A estratégia inicial era reunir, né, as tropas do Campo de Marte para ocupar os principais prédios. Eles ocuparam a Estação da Luz, o Brás, Sorocabana, estações de trem, né, a Light também, a empresa Light, né, alguns batalhões, né, da polícia, hotel também, alguns hotéis importantes. Só que eles não estavam preparados e estavam desordenados, né? Eles, na verdade, o que eles queriam, eles esperavam uma reação em cadeia que acabasse por provocar uma reação, uma comoção no país, né, para derrubar o presidente da República na época, né, Arthur Bernardes, se não me engano. Mas essa reação não veio na proporção que eles imaginavam, né? As tropas governistas do general Eduardo Sócrates acabou sufocando. A Associação Comercial de São Paulo tentou fazer uma paz intermediada, porque nenhum dos dois lados concordava. Aí os revoltados se retiraram de trem, né? Mas esse movimento foi importante, essa segunda etapa, por trazer pessoas no meio civil, né, para a causa. E a terceira etapa foi a chamada Coluna Paulista, quando eles se retiraram de São Paulo, então havia 3 propostas, né, ou permanecer na cidade, ou ir para Campinas, ou ir em encontro das tropas do Mato Grosso do Sul. E aí o resultado saiu que eles foram para Bauru. Não tinha muito rumo certo, né? Uma parte foi para o Paraná. Não era de fato uma coluna, era um bloco de tropas independentes, né? Como Mário Kleber Lana Jr. diz, que se moviam numa mesma direção. Aí desse grupo se destaca a Coluna da Morte, né? Que ela liderada, né, pelo tenente João Cabanas, né? E aí se encontrou com a Coluna Prestes, formando então a Coluna Miguel Costa Prestes, isso em 25. Esse movimento, sim, desse movimento foi muito grande, do ponto de vista até ideológico, né? Depois foi para o Rio Grande do Sul, né, que a ocupação de diversas das cidades se fizeram destacar vários líderes, né, Santo Ângelo. E aí o que é o diferencial dessa Coluna Prestes é que constituiu uma maioria de civis comandados por uma minoria de militares. E mesmo em sua derrota houve uma expansão da continuidade do movimento. Esse movimento vai ter importância imensa para o fim, né, da chamada Primeira República, né? Acaba pesando, querendo ou não, pesando muito. Aí, de acordo com o Mário Kleber Lana Jr., então ele faz uma interpretação, né, sistemática. Ele diz que a primeira surgiu em 33, com o livro do Virgílio Santa Rosa, O Sentido do Tenentismo, que foi a primeira que tentou escapar das interpretações isoladas e tentou dar uma unidade interpretativa do conjunto, né? O livro estava prefaciado pelo Nelson Werneck Sodré, né? Que é o primeiro livro a tentar fazer uma interpretação social do caso, né? Ele vai na direção de que os jovens oficiais seriam os representantes legítimos das classes médias urbanas no processo revolucionário de 30. Então os tonenses ocupavam as classes médias nos anos 30, inaugurando a importante vertente histórica que considerava determinante a origem social dos militares. E essa linha foi seguida por Nelson Werneck Sodré, pelo Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos, né? O Boris Fausto ele foi por outra linha, uma vez que para ele os oficiais rebeldes eram das classes menos favorecidas, mas o exército falava mais alto como instituição, de modo que as relações entre classe média e tenentismo para ele significava apenas uma correspondência de influência interdisciplinar. Pode ser um caso da primeira, né, da primeira etapa, mas na segunda a gente já viu que os civis foram muito participativos, né? Nos anos 60 surgiram trabalhos de ciência política e sociologia de análise de forças armadas a partir do ponto de vista só institucional, como Alexandre de Souza Costa Barros, Antônio Carlos Peixoto e José Murilo de Carvalho e Edmundo Campos Coelho, né? Forte ênfase na interpretação de que as forças armadas buscavam resgatar a instituição militar como objeto legítimo de análise por si mesmo. No caso das instituições totais, né, que o José Murilo de Carvalho trabalha. Institucionalização do órgão, né, em relação ao período monárquico, e uma segunda ordem que olhava para a ação dos oficiais revoltosos. Ou seja, dar continuidade àquele movimento do Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que havia se esgotado em 1904, né? Agora é importante que o tenentismo ele surgiu no mesmo ano da Semana da Arte Moderna e da fundação do Partido Comunista Brasileiro. Ele faz parte então de um contexto de crise institucional dos anos 20. De qualquer forma é uma crise constitucional, né?
da Primeira República, nos anos 20. O movimento acabou por ultrapassar os muros dos quartéis, né, ganhando força pública civil, e o objetivo máximo no fim era destituir Arthur Bernardes da presidência, que era símbolo da corrupção daqueles ideais antigos, né, da primeira metade. Por fim, como os elos eram frouxos, né, a revolução não ocorreu exatamente como esperavam, apesar de ganhar relevância nacional, de modo que a coluna Prestes representou um símbolo maior desse movimento, né, sendo de enorme importância então para o estudo que nós fazemos aqui.